Pasando hermoso en esta noche hermosa, hermosamente calurosa. Gracias al Señor. Espero que hayan tenido también una linda semana desde que nos encontramos acá el domingo pasado hasta hoy, en esta oportunidad que el Señor nos regala de estar juntos nuevamente, celebrando su presencia, celebrando su gloria, celebrando su gracia, celebrando su amor. Nosotros queremos en esta noche estar compartiendo en Hebreos capítulo 10. Por lo tanto, les voy a pedir que abran ahí sus Biblias o prendan sus Biblias en Hebreos capítulo 10. Vamos a leer versículos 19 al 25. Hebreos 10, 19 al 25. ¿Tenemos todos? Amén. Gloria al Señor. Así que el 19, voy a leer en la Reina Valera 1960, nos dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, sin vacilar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Señor, que la gloria, el honor, la alabanza sean dadas a tu nombre santo y poderoso, y que nosotros sepamos, oh Dios, adorarte por medio de Jesucristo nuestro Señor en esta noche hermosa que tú nos permites estar juntos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos, un año más. Vamos terminando 2025. Y en un momento como ese, donde de aquí algunos días estaremos hablando en 2026, nosotros nos paramos y desde el lugar donde estamos es inevitable que miremos hacia atrás. Y en esta mirada retrospectiva, en esta mirada con el diario del lunes en la mano, hay por lo menos dos realidades o dos sentimientos objetivos y subjetivos que llegan a nuestros corazones. El primer de ellos, y yo creo que todos estaremos de acuerdo con eso, es un sentimiento de gratitud. Al fin y al cabo, acá estamos. Y si estamos porque el Señor nos permitió estar. Muchos no llegaron. Y podemos hablar de un año que está terminando. Y si podemos hablar de un año que está terminando, porque el Señor nos ha conducido por este año con días mejores y días peores. Y días peores es el otro sentimiento que nos alcanza. Es decir, sabemos tener gratitud y entender que si llegamos porque el Señor nos trajo, pero también muchos pueden estar acá en esta noche con un sentimiento de frustración. Y es común, considerando que somos gente, que somos seres humanos.
E frustração por quê? Porque planificamos e não pudimos realizar. Porque idealizamos um ano diferente ao ano que tivemos. Porque prometimos para nós mesmos que íbamos a ser um melhor padre, uma melhor madre, um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor hijo, um funcionário mais dedicado, um patrão mais compreensível, um crescente mais crescente no Senhor. E al mirar hacia atrás, nos damos cuenta que seguimos los mismos y en algunas ocasiones empeoramos. Y esto genera una cierta frustración. Además están aquellas promesas de la lectura bíblica que íbamos a hacer, los planes que empezamos en el comienzo del año, Antiguo Testamento, lo que siempre hablamos acá, Génesis, Éxodo, Levítico. Chegamos atrasados, pero voy a recuperar. Levítico. Atravesamos la línea, Números. Se terminó. Voy al Nuevo Testamento. Me encuentro con quién? Con Mateo y una genealogía aburridísima. Con um fulano engendrando outro fulano, que engendrou a outro fulano e engendrou, e se formou uma geração, e desde aí começou outra, e engendrou. Se terminou a espiritualidade do crente que ia ler toda a Bíblia em el año. Nos contentamos com umas cartas do apóstolo Paulo, Filipenses, carta de la alegria. Pero íbamos orar mais também. Al final del año pasado, quando iba a entrar este ano, íbamos a orar mais. E agora, mirando hacia atrás, não oramos mais. Não doblamos nuestras rodillas más de lo que habíamos hecho. Y vamos a buscar más contacto con los hermanos. Y ahora miro hacia atrás, parezco una isla. Parece el Tom Hanks, el náufrago. Pasé más tiempo con una pelota que con los hermanos. Y hay gente literalmente que ha pasado más tiempo con una pelota que con los hermanos, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Venimos acá, Hebreos capítulo 10, versículo 19, porque en Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25, el autor que está dando discursos a una audiencia muy específica, no empieza con que la gente tenía que hacer, sino con lo que Cristo hizo. Y esto cambia todo. Esto transforma todo para nosotros. No nos coloca, no nos deja en una posición de plena libertinaje, sino que pone las cosas en su debido lugar. Entonces, en esta oportunidad yo quiero ir viendo con ustedes tres verdades que yo quiero que quede bien clara para nosotros acá, para iniciar 2026 de una manera mejor, pero de la manera correcta. De una manera correcta. La primera verdad que quiero ver con ustedes es que el autor a los Hebreos, dando su discurso, su homilía, él habla con aquella gente que se sentía tentada a volver al sistema antiguo de sacrificios, de leyes y de todo eso, a mejorarse por su propia cuenta, a buscar em sua moral um cambio de vida. Ele disse para esta gente que nós temos pleno acesso à presença de Deus. Pero não há uma pergunta prévia: ¿qué hiciste este ano para que puedas chegar a Deus? E acá está o cambio que pode dar, o giro que pode dar a nossa espiritualidade.
a nuestra manera de vivir y de caminar en el mundo. El autor no empieza diciendo cuáles son tus hechos en el año de 2024 para que tenga libre acceso a la presencia de Dios, sino que él empieza con una afirmación, teniendo, versículo 19, teniendo libre acceso a la presencia de Dios. Es decir, es algo que tenemos. ¿Y por qué yo tengo? Porque chorei demasiado, porque mis rodillas ahora se paran dobladas y ya no se abren más de tanto tiempo que pasé arrodillado, porque me hice contacto y desarrollé una comunión fraterna impresionante, porque fui capaz de leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y después empecé de Apocalipsis y vine a Génesis. Nada que ver con eso, el autor no pregunta nada de eso, él solo dice así, nosotros tenemos pleno acceso a la presencia de Dios. Bien, pero ahí él va a decir por qué tenemos pleno acceso a la presencia de Dios. Entonces, en el versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad, y acá podemos traducir libertad por autoridad, parecía, autoridad, y no es la autoridad de los apóstoles modernos que determina nada, no tiene nada que ver con eso, es el derecho legal de entrar libremente a la presencia de Dios, es eso lo que él está hablando, tenemos un derecho legal conquistado, no por nosotros, y él va a decir por qué, de entrar a la presencia del Señor. Podemos chegar aí. E isso está contrastando com todo o sistema antigo, onde nadie tinha o direito legal, al menos que não fosse o sumo sacerdote, pero depois de muitos sacrifícios por si mesmo. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, y ahí él dice, la base de la autoridad que tenemos, la base del acceso que tenemos. ¿Y cuál es? La sangre de Jesucristo. No es por cuanto leí la Biblia. No es por cuanto oré. No es por cuántos cultos frecuenté durante el año. No es por cuánta ofrenda entregué en la iglesia durante el año. No es por el buen diezmo que yo tengo. O por el mal diezmo que yo tengo. Si es que hay bueno y hay malo. Hay actitudes buenas de corazón y actitudes malas de corazón. Es por la sangre de Jesucristo. Es por la sangre derramada que nosotros tenemos autoridad, libre acceso a la presencia de Dios. Es porque el Cordero de Dios fue inmolado que nosotros podemos adentrar a la presencia de Dios. Es porque el herido fue para darnos paz. Es porque por sus llagas fuimos sanados, curados. Es por eso que nosotros podemos llegar a la presencia de Dios y no por ningún mérito nuestro y no por nada de lo que nosotros hayamos hecho. Pero eso cambia la realidad de nuestras vidas, o por lo menos tiene que cambiar, porque mucha gente, o muchos de nosotros, llegamos al fin de año completamente cansados, frustrados, decepcionados, pensando que nosotros ya no tenemos este acceso, porque no hicimos determinados deberes religiosos, y quedamos aplastados por esta realidad de nuestra debilidad, y estamos amparándonos, aún como creyentes, en nuestra debilidad, pensando que nuestra fortaleza es suficiente para entrar a la presencia de Dios, cuando el autor dice que entramos a la presencia de Dios por la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros, y por ningún otro medio, solamente por la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. No hay fortaleza en nosotros capaz de conducirnos a la presencia de Dios. No hay nada que podamos hacer que nos habilite a llegar a la presencia de Dios. Lo único que nos habilita, que nos da autoridad para ese acceso libre a la presencia de Dios es la sangre del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo y que se manifestó en su debido tiempo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para liberarnos de la esclavitud de la ley. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Capaz que chegaste cansado entonces porque não cumpriste algum dever. Tu accesso não tem que ver com tus deveres, tem que ver com o dever de Cristo que Ele cumpriu a rajatabla.
Tu ida ou tu chegada à presença de Deus não tem que ver com tu moral, não tem que ver com tus méritos, com tus capacidades, com tu beleza, com tu fealdade, tem que ver com a sangre de Cristo que foi derramada por tu vida. É isso o que garantiza a entrada del creyente em Cristo Jesús a la presencia de Deus. Versículo 20. La base, la sangre de Cristo. El medio, el camino que Cristo abrió. Mire el versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Hay un poema famoso de Antonio Machado, un español que vivió entre el siglo XIX y XX, que dice: caminante no hay camino, ¿no? El camino se hace al andar. No. El Evangelio nos enseña otra cosa, Jesucristo nos enseña otra cosa, la carta a los Hebreos nos enseña otra cosa. Hay un solo camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede llegar al Padre sino por mí, dijo Jesús, Juan capítulo 14, versículo 6. Hay un camino. Y este camino no lo hacemos al caminar. Este camino está hecho ya y fue hecho por Cristo, fue desarrollado por Cristo, fue abierto por Cristo. Y no hay atajo para llegar a Dios, no hay caminos vecinales. Hay un único camino, es Jesucristo. Y no es un camino que se hace al caminar. Es un camino que se hace creyendo en Jesucristo como único Señor y Salvador de nuestras vidas. E é um caminho que o caminante sigue caminhando não por suas próprias forças, senão por las forças de aquele que abriu o caminho. Como chegaste ao fim de ano? Cansado quizás porque está querendo caminhar o caminho com tus próprias forças. Frustrado porque quizás está planificando chegar ao final por meio de tus próprias forças, mientras a palavra nos diz que solo podemos chegar ao Padre por el caminho que Cristo abriu e por las forças que Cristo dá. Não há outro caminho. Reflexione sobre como has intentado viver o caminho. Agora, este caminho não tem que ver com os caminhos que nós trilhamos. Porque hacemos projetos, é verdade. Planificamos chegar à Espanha, nós vamos à Argentina, planificamos um projeto missioneiro bueno. Mas estes todos são caminhos. Pero nem sempre que planificamos chegar à Espanha, chegamos, nem sempre que vamos à Argentina, as coisas saem como imaginávamos, nem sempre quando permanecemos onde estamos, as coisas saem como imaginamos, e isto é o bueno de que o caminho seja singular. ¿Por quê? Porque aunque os caminhos que eu estou trilhando não me leve a onde eu pensei, o caminho que é Jesucristo tem um solo destino: Deus. E não são as frustrações do mundo, não são os caminhos que nós não chegamos por eixos que nos quita deste caminho. Por el contrário, Pablo dijo em Romanos capítulo 8 que nada pode sacar-nos deste caminho quando estamos em Jesucristo, que não há altura, que não há profundidade, que não há ángeles, que não há potestades, que não há poderes, que não há nada, que não há morte e tampouco a vida pode separar-nos deste caminho quando estamos anclados em Cristo Jesus e não em nossa moralidade. E não em nossa própria força. Por el caminho novo e vivo que Ele nos abriu através del velo, es decir, de sua carne, seu próprio corpo, sua própria vida, sua obra, seu sacrifício. E como é a entrada à presença de Deus? Temos livre acesso. Este livre acesso é por la obra de Cristo, por la sangre de Cristo. Este livre acesso é por el caminho que é Jesucristo, que el Cristo mesmo abriu. E este caminho é contínuo. Mira o versículo 21. E teniendo um gran sumo sacerdote sobre la casa de Deus. É decir, el Cristo que derramou su sangre para darnos acesso, que é o caminho que abriu o caminho para chegarmos a Deus, também está à diestra de Deus como o gran sumo sacerdote colocado sobre a casa de Deus, intercedendo por nós continuamente.
El acceso entonces es continuo, no es una vez al año, no es en un momento y luego dejamos de acceder a la presencia de Dios. El acceso es continuo. ¿Por qué? Porque este acceso está anclado en Cristo y no en nosotros. No es que me equivoqué y ya no puedo más ir al Padre. Por el contrario, es ahí que tengo que ir al Padre, pero ir por el camino correcto, que es Jesucristo. Metí la pata, ¿qué hago ahora? Voy al Padre. ¿Por qué? Porque esto no me quita del camino, al menos que yo no quiera ir al Padre para ser sanado, para ser restaurado, para ser transformado, para ser cambiado, para recibir del Padre este perdón que solo el Padre puede dar y revigorarnos el alma para seguir caminando. Caminante, hay un único camino, el camino es Jesucristo para seguir caminando hasta el final. El año se está terminando, pero la caminata no. Y mientras la caminata no termina, nosotros tenemos que seguir por este camino que Cristo abrió en su propio cuerpo, en su propia carne, para llevarnos y conducirnos a la presencia de Dios. Primer punto entonces es ese. Tenemos libre acceso a la presencia del Padre. Tenemos derecho a entrar en la presencia del Padre. Y este derecho no conquisté yo por ningún mérito mío, sino que es por la sangre de Jesucristo. El medio es el camino que es Cristo y que Cristo abrió por nosotros. Y la permanencia es continua porque tenemos un gran sumo sacerdote que es el propio Cristo en la casa de Dios que intercede por nosotros continuamente. Y ahora el punto 2. A partir del versículo 22, nosotros nos preguntamos ahora, entonces no hago nada. ¿Qué me vale la lectura de la Biblia? ¿De qué me vale la oración? ¿De qué me sirve la comunión? Uno parece estar diciendo que es Cristo, Cristo, Cristo y yo no hago nada. Es decir, ¿cuál es mi parte? El tema no es no hacer nada, es entender por qué hacemos. ¿A partir de qué hacemos? El autor entonces primero pone el fundamento y dice, mira, el acceso es por Cristo Jesús. El camino es Cristo Jesús. El gran sumo sacerdote es Cristo Jesús. Y es lo que ustedes como creyentes en Cristo Jesús tienen. Libre acceso a la presencia del Padre. Ahora, considerando que ustedes tienen eso, considerando que esta es una verdad para ustedes, ¿cómo respondemos a eso? Esto sí involucra ahora a actitud nuestra. ¿Cómo respondemos a este libre acceso que nosotros tenemos? Entonces, acerquémonos con fe y mantengamos firme la esperanza en Cristo Jesús. Mire conmigo el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero. Entonces Él no está pidiendo así, mira, traiga tu tesoro, traiga tus obras, traiga. Él dice, acérquense, el camino está abierto, el camino está libre, hay derecho conquistado por Cristo en la cruz. Acérquense, hagan uso del derecho que ustedes tienen de allegarse al Padre. Acérquense, nos está invitando a la comunión con el Padre por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor, una comunión que es dada por la sangre de Jesucristo para nosotros. Nos está exhortando a mirar a Cristo para acercarnos al Padre y no quedar mirándonos a nosotros mismos, a nuestras debilidades, a nuestras frustraciones o a nuestras conquistas. Acérquense. Y ahí enseguida Él dice para acercar con el corazón sincero. No enmascarar la realidad. No enmascarar el dolor, no enmascarar la angustia, no enmascarar la frustración, no enmascarar la gratitud, no enmascarar nada. Acercarse a Dios que nos conoce desde antes de la fundación del mundo con un corazón sincero, abierto, tal como lo tenemos. Entonces, dos preguntas. Primera, ¿te estás acercando a Dios por este nuevo y vivo camino? Segunda, si te acercas con un corazón sincero o está enmascarando el dolor? ¿O está poniendo primero tus capacidades y calidades para llegar a Dios con más convencimiento?
com mais capacidade de convencer a Deus. O autor disse, não, se acheguem com um coração sincero, porque não há nada que podamos fazer para melhorar nossa relação com Deus fora de Jesucristo. Não intente mostrar um coração puro, se não está puro, venga com ele para purificá-lo em Deus. Não intente mostrar uma vida recta, se tu vida não está recta, venga com tu vida torcida para endereçá-la na presença de Deus, mas não seja hipócrita. Pero não querem enmascarar a realidade frente a Deus, ao Deus que te formou, Salmo 139, Senhor, tu me conheces, tu sondeias minha vida, tu sabes minhas palavras antes que salga de minha boca, tu sabes tudo. Por que enmascarar? Por que tratar de ser alguém que não somos? Principalmente frente a Deus. Capaz que podemos enganar um e outro, pero não a Deus. Então, tendo livre acesso à presença de Deus, acerquémonos com um coração sincero. Luego, em plena certidumbre de fé, sabendo que podemos acercar-nos porque Cristo nos abriu o caminho. Seria muito difícil para nós querer acercar-nos através de nossas obras, através de nossa capacidade. Porque cada reflexão que hacemos sobre nossa vida, encontramos sim coisas boas que hacemos, mas encontramos uma quantidade de coisas malas também que está presente em nós. E isso não nos permite mirarnos com total capacidade de dizer, eu sou capaz de entrar na presença de Deus. Nós miramos a Cristo, sua obra, e decimos, por la obra de Cristo, eu posso chegar-me a Deus. E é por esta obra que nós vamos a Deus. Por isso, a certidumbre de fé. Cheguem crescendo, que Deus los receberá. Por quê? Porque Cristo nos abriu o caminho. Porque a sangre de Cristo foi derramada, porque o cordeiro foi imolado, porque o castigo que nos traz paz recachou sobre ele. Por isso, em plena certidumbre de fé, purificados los corazones, é o que Cristo hace por nós. Quando vamos a Ele, temos o coração purificado. Não temos o coração perfeito, hermanos. Está purificado por la sangre de Cristo que foi derramada. Então, com os corações purificados de mala consciência e lavados os corpos com água pura, todo o cerimonial de los sumos sacerdotes que lavavam e volviam a lavar e lavavam outra vez. Ele está falando que agora a realidade cambiou. A pureza, lo que produz agora, é a realidade de Cristo em nós. Acerquémonos. Segundo lugar, então, versículo 23. Mantengamos firmes, sem fluctuar, a profissão de nossa esperança. Acercámonos e aí mantengamos firme. ¿Por que temos que manter firme? Porque as circunstâncias, a vezes, nos põem para abaixo. Era o que passava com a comunidade esta. Queriam volver a los sistemas antigos porque estava sofrendo persecução. E dijo, manter a fé sofrendo perseguição é melhor volver a los sistemas antigos. E o autor disse, não hagan isso, mantengamos firmes, sem fluctuar, sem vacilar, a profissão de nossa fé. Está falando assim, a pesar de, mantenga firme a profissão de vossa fé. Siga com a cabeça levantada, não por sua fortaleza, sino porque Cristo é fiel, é como ele mantém, é como ele termina o versículo 23, porque fiel é o que prometeu, não sos vos el fiel. Fiel é o que prometeu. Tudo acá está anclado em Cristo. 2026 que não esteja anclado em Cristo, irmão, será outro ano de frustração e pura frustração. De angústias e puras angústias. Pero se creemos que nosso acercamento a Deus não tem que ver com nossas obras, senão com a obra de Cristo, que o caminho está aberto, que tenho um sumo sacerdote à diestra de Deus intercedendo por mim, eu posso chegar-me a Cristo em plena certidumbre de fé, porque fiel é o que prometeu, fiel é Cristo. Nossas promessas vão quedando, como as que já reflexionamos acá. Queríamos isso, pero não salió. Planificamos aquele outro, pero não salió.
Intentamos aquella otra cosa y no salió. Recibimos tal promesa y no se cumplió. Porque esto se da entre nosotros, pero esto no se da con Cristo. Cristo no deja de cumplir ninguna de sus promesas. Y Él prometió estar con nosotros. En plena certidumbre de fe, ahora mantengamos firmes, sin fluctuar, sin dudar, sin vacilar, la profesión de nuestra fe. Porque fiel es el que prometió. Y ahora, ¿cómo hacemos eso? Solo. Ya que Cristo obró, derramó su sangre, fue inmolado el cordero, ¿cómo hacemos eso ahora? Voy a hacer solo. No. En comunidad. En comunidad. El texto nos llama a perseverar juntos. Nos llama a caminar juntos. Y ahí entra la iglesia. Y ahí entra esta comunidad de gente imperfecta. Por eso cuando yo hablo así, en este fin de año, todos nosotros tenemos algo por qué agradecer y algo por la frustración. Y todos hacen así. Claro que sí. Somos todos gente, seres humanos. Y sí, todos nosotros tenemos algo por lo cual agradecer y muchísimo. Pero todos nosotros tenemos algo por lo cual miramos y dijimos, podríamos haber hecho mejor. Es propio de la esencia del ser humano caído, aunque regenerado, pero es propio. Entonces, la iglesia no es un apéndice. No estoy hablando del cuerpo, no estoy hablando de aquella cosa que va allá al final del libro. Vos lo lees todo y el escritor dice, mira, al final, para el que le interese profundizar en tal tema o en tal tema, hay un apéndice. Apéndice 1, 2, 3, que va a profundizar en algo, te va a dar direcciones en alguna cosa. Iglesia no es apéndice, iglesia es la comunidad del Dios vivo, fundamentada en Cristo y su palabra, para la edificación de los creyentes, para la perseverancia de los creyentes en comunidad. Esta es iglesia. Iglesia no es algo que Cristo no tenía lo que hacer y dijo, voy a hacer una comunidad de gente problemática. No. Iglesia es el nuevo pueblo de Dios formado a partir de los creyentes en Cristo Jesús hasta que Él vuelva para buscar su iglesia. Pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Y es por eso que a partir del versículo 24 Él dice, considerémonos unos a otros. Considerar es prestar atención. Este es el sentido que tenemos acá. Considerar es prestar atención, poner atención. Él está hablando de un pastoreo mutuo. Él está hablando del cuidado del cuidado mútuo. Me fecha o micrófono, Aaron vem e me cambia a pila. Cuidado mútuo, ele está falando do pastoreio mútuo, do cuidado mútuo, ele está falando da importância. Agora, prestar atenção é dizer, mira, estava na igreja. Pero solo va a fim de ano, depois não aparece mais. Está como católico apostólico romano, que vai, se confiesa em uma missa de fim de ano, desaparece porque já pede perdão por todos os pecados que vai cometer en el ano todo para ahorrar tempo. É como orar por la comida e ahorrar tempo. Senhor, bendiga esta e todas as outras que vamos ter durante o ano. Não, não é essa atenção que ele está falando. Prestar atenção é ver. É amar, es caminar juntos, es abrazar, es sentir lo que el otro siente.
chorar con los que lloran y reírse con los que se ríen. Entonces él dice, presten atención unos a otros. No se trata de eso que tenemos acá, que un día vamos a cambiar para poder mirar más ojos unos a los otros, porque ahora vemos cabeza nomás, los que van sentando atrás se van viendo cabezas, pero no se trata de eso, de decir, mira, pintó el cabello. Pintó el cabello. ¿No? Pintó el cabello. No. Se trata de pastorear unos a otros. Se trata de caminhar juntos em fé, confiados na sangre de Cristo que foi derramada por nós outros. Consideremos-nos uns a outros para estimular-nos, e aí disse para quê? Al amor. Agora, não temos verbo, temos substantivo, para estímulo. Então, não é que prestamos atenção ao hermano para chegar en él y decir, mira, vamos a hacer esto, vamos a desarrollar el amor. No, lo que él está hablando, lo que el autor está hablando es que al prestar atención al hermano, esto en sí es un estímulo al amor y a la práctica de las buenas obras. Él está hablando del poder que hay en la comunión sincera. Ele está falando do poder que há na vida interna da igreja através de uma comunhão sincera. Ele está falando que quando isto se dá, isto em si é um estímulo ao amor e à prática das boas obras. Que importante tu presença, irmão. Já consideraste isto? Isto é algo muito bueno para considerar durante o ano. Porque capaz que alguém em algum momento se pergunta, pero outra vez, outro domingo, vou ir achar, já sei, vão cantar 4 canções, e se é Aaron, vão ler alguns textos mais, se é Matias, menos, pero se é o outro Matias, vai entreverar orações, não sei o quê, e depois era Billy, era o gordo e o flaco, agora já não é mais, só vai quedando o flaco, não? Só vai quedando o flaco, então agora vai trazer o flaco, nos vai falar portunhol, e depois me vou para casa. Não é isso. Não é isso, na comunhão sincera que desarrollamos acá, há estímulo para o amor e para a prática das boas obras. É o que o autor está falando. ¿Por quê? Porque há um lugar onde Deus, por sua graça, decidiu obrar, e é a igreja. Então, quando nos juntamos, não são solamente caras e bocas nossas, está a presença do Espírito Santo com nós, e isto é estímulo para o amor, hermanos. Então, para 2026, ponga a igreja no começo de tua agenda. Nós começamos por el colégio, por el liceu, por el deporte, por el não sei. Ponga a igreja no começo de tua agenda. Sabendo que temos acesso à presença do Padre por la sangre de Cristo e não por nossos méritos, entendemos agora então que a igreja é esse produto, entre comillas, del fruto, ou el fruto da obra de Cristo. Então, Deus me puso acá, Deus está involucrado com a igreja. Pongamos a igreja como prioridade para nós. Versículo 25, não deixando de congregar-nos, e acá não está falando de alguém que faltou ao culto, ele está falando de aquela pessoa que sistematicamente abandona os cultos. Deixa de congregar. Abandona a vida. Por quê? Porque se ele está falando que a vida em comunidade é um estímulo ao amor e às boas obras, ele deixar de congregar está afetando a vida da igreja. É uma equação sencilla, hasta para os que não sabem matemática como eu. Sencilla. Não deixando de congregar-nos como alguns têm por costume, sino exortando-nos, é decir, poniendo-nos ao lado um do outro. Exortar não é meter o dedo na cara, não tem que ver com isso. Não é a acusação, é poner-se ao lado, é ser sostém, é estar junto, é corrigir e ser corrigido, por supuesto, pero é levantar e ser levantado. Então, não deixando de congregar, senão exortando-nos mutuamente. Mira quanta coisa de comunidade temos em tão poucos versículos. Exortando-nos mutuamente. Então, para 2026, ponga em tua agenda também desarrollar mais comunhão com os hermanos. Estabelecer relações mais poderosas, mais íntimas com os hermanos.
ir más allá del culto. Sepa que tu vida es un estímulo para el hermano, para el amor y las buenas obras. Sepa que la vida del hermano es un estímulo para tu vida, para el amor y para la práctica de buenas obras. Entonces ponga eso en la agenda también. Y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día? El día de Cristo Jesús, que Él venga por su iglesia. El autor a los Hebreos hace 2000 años decía, se acerca. Y se acerca cada vez más. Entonces, como ustedes ven que se va acercando más y más ese día, póngase las pilas, dice. Ya que Cristo nos abrió el camino para acercarnos a Dios, nos dio libre acceso a la presencia del Padre. Ele está mirando a comunidade de aquela gente que quer volver atrás a los sacrifícios, a la religiosidade, al moralismo e disse, póngase las pilas, por favor, e acérquense a Deus com um coração sincero e considerem-se uns a outros como estímulo ao amor e à prática das boas obras. Ponga a igreja em um lugar de privilégio em tu vida, porque a todo Cristo la tiene, e exhortem-se mutuamente. É como que ele está falando, casi como Messi falou, que mirar bobo. Ele está falando com uma comunidade e está dizendo, que miram bobos, por que estão mirando achar atrás? Por que estão querendo volver a lo que era? Por favor, póngase las pilas, entenda a profundidade de lo que Cristo hizo e abracem isso com todas as forças de ustedes. Hermanos, isto pode cambiar nossas vidas. Não é que vamos chegar em 2026 como o Superman da religiosidade ou a Mulher Maravilha da espiritualidade, mas sim vamos chegar com um coração lleno de gratitude a pesar de las frustrações, a pesar de las dificuldades. ¿Por quê? Porque durante todo o 2026 o caminho seguirá aberto, porque Cristo lo abriu em sua carne uma vez por todas e não necessita volver a abri-lo, porque su sacrifício é eterno e perfeito. E também em 2027, 2028, hasta que Cristo venga, este caminho estará completamente aberto e teremos, como crentes em Cristo Jesus, pleno acesso à presença de Deus por este caminho. Então, não sei o que vamos planificar, porque sim, temos que planificar para 2026, ampliar a empresa, construir a casa. Não sei, pode ser que isso não salga. Sepa de uma coisa, o caminho seguirá aberto. Não é porque não pudiste construir a casa que o caminho se cerrou. Não é porque não pudiste ampliar a empresa que o caminho se cerrou. Não é porque não pudiste melhorar o que quisiste que o caminho se cerrou. O caminho aberto e a carne de Cristo não se cierra. Seguirá aberto, e a exortação seguirá a mesma. Acérquense a Deus com um coração sincero. Purificadas vuestras consciências. Exortem-se mutuamente. Então, para o ano que vem, o que somos invitados a fazer é confiar melhor. Confiar em lo correto. E lo correto é confiar em Cristo e em sua obra. Não sei o que vai ser o ano que vem. Em que puedo confiar de maneira poderosa para o ano que vem? Em Cristo, porque em que mais? ¿Dónde tenho para agarrar-me então? Para o ano que vem, ou quizás empezando já, não deixar que o desânimo haga vacilar nossa fé. A entrada a la presença de Deus não tem que ver com nossas emoções. Não tem que ver com nosso estado emocional. Estou triste, não posso entrar. Não, vaya. Estou super contento, pode esperar um pouco mais para entrar. Vaya e derrame aos pés de Cristo esse contentamento. Pero vaya. Vaya. E caminhemos acompanhados, hermanos. Caminhemos acompanhados. Novamente. Não nascimos para ser náufragos. Nascimos para relacionamentos. E Deus nos chama a perseverar juntos, como igreja, lavada por la sangre de Cristo, redimida por la obra de nuestro Senhor e Salvador Jesucristo. Los redimidos acá entonces, sepa que el camino está abierto.
E aquele acá que não entregou sua vida a Jesucristo, o caminho está aberto. Que não ha colocado sua vida nas mãos de Jesucristo, o caminho está aberto. Cristo lo abriu em sua própria carne, em seu próprio corpo. Não vas a chegar ao Padre, não vas a ter cambios em tu vida, em tu próprio moralismo, em tus obras fallidas, porque as melhores de nossas obras são feias. Solamente por la sangre de Cristo podemos chegar ao Padre. E não há outro caminho. Considere isso nesta noite, para entrar 2026 com as motivações corretas. Para começar a ler a Bíblia toda, sabendo que não é isso o que te vai conduzir ao céu. Isto vai melhorar tu perspectiva de uma vida aqui na terra com Deus. Pelo que nos conduz ao céu é Jesucristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Que Deus nos dê sua graça para acercar-nos e para manter-nos firmes na profissão de nossa fé, sem vacilar, sem flutuar, a pesar de las circunstâncias difíceis que cada um pode estar vivendo. Vamos orar. Deus Santo e Poderoso, graças. É o que podemos falar neste momento, Senhor. Graças. Graças por la obra de Cristo. Graças por redimir-nos. Graças por abrir este caminho e dar-nos acesso à presença do Padre. Graças porque este acesso não foi por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Te alabo por isso, Senhor. Te engrandeço por isso, ó Deus. Deus Santo, rendimos nossas vidas, nosso coração, para que ao entrar um novo ano, Senhor, nossas expectativas não estejam em nós, sino que em tu sacrifício, Senhor Jesucristo, em tu obra. Que sepamos acercar-nos a Deus por meio de Cristo Jesus. Manter firme na profissão de nossa fé, sem vacilar, por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Considerar, prestar atenção a nossos irmãos, Senhor, aqueles que tu has colocado a nosso lado, para caminhar juntos, para perseverar juntos, para adorar juntos, para chorar juntos, para alegrar-nos juntos, ó Deus. Deus, em nome de Cristo, graças por todo o que nos diste este ano. Graças também por lo que sufrimos. Não porque nos gusta, Senhor, porque sabemos que se estamos passando é porque Tu nos está dando força para isso, Senhor. Nos está fortalecendo. Te alabamos. Te rogamos, ó Deus, que te colocamos melhor, que sepamos a profundidade de Tu amor por cada um de nós, a grandiosidade de Tu santidade, Senhor, de Tu poder e de Tu graça, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E amém. Glórias ao Senhor.